E som. Som 2. E som. Som 2. Som.
Bom dia a todos. Como que é Aí eu dou um sinal? Ah, tá ok. Avisa as meninas. Tá ok. Bom dia a todos. A pedido da organização, por favor, deixem os celulares desligados, por favor. Tá. Vamos começar. Eu começo essa palestra com agradecimentos, bem breve. Eu acho que eu devo agradecer a oportunidade de estar palestrando aqui num evento tão importante. E o agradecimento eu devo à minha esposa, que abre mão de o pouco tempo disponível que eu tenho. Tá? Ela é que mais sofre aí com as minhas pesquisas de desenvolvimento para estar compartilhando conhecimentos com vocês. A minha equipe de desenvolvimento, que é coordenada pelo Fernando Galves, e o Luiz Blenes também apoia muito a parte de visão computacional e pesquisa, e todos os colaboradores da empresa. O Grupo Honda, que acredita nos nossos projetos, no nosso trabalho, nas nossas pesquisas, isso não podemos deixar de mencioná-los. E vocês esse público, são vocês que determinam quem estará aqui em cima compartilhando conhecimento, vocês que elegem as pessoas que fazem a festa do FISLE. Bom, eu acho que a minha apresentação, eu vou resumi-la em 4 itens. O porquê eu tenho apelido de cabelo, eu acho que eu posso continuar com o apelido, eu já fui Black Power. Eu sou apaixonado por tecnologia desde os 11 anos de idade. Sou sócio fundador da empresa NET Tecnologia, que hoje é denominada OIT. Sou membro do Vivo Linux desde 2003, levo o Linux a sério desde 1998. E, em 1997, eu decidi estudar biometria, visão computacional, e Linux, biometria e visão computacional. E também o inventor da tecnologia Certiface, uma tecnologia que nasceu para proteger as pessoas do bem. Ele usa biometria facial e não permite que ninguém compre no seu nome com documentação falsificada. Ou seja, nasceu para proteger as pessoas do bem e, assim, ela vem se tornando aí uma referência mercadológica. Bom, o que é biometria? A biometria, no meu ponto de vista, a palavra bio vem de vida, metria de métrica. A biometria nada mais é que a medida de um comportamento ou a característica do corpo humano. Então, existem vários tipos de biometria. A impressão digital, a íris, a face, a voz, a assinatura. Algumas são baseadas em comportamento, outras baseadas em características. Até a forma de andar é uma biometria. Se eu começar a analisar, através de visão computacional, a maneira que cada ser humano, a maneira dos passos, o andar, o comportamento do corpo em todo o contexto, com análise de detecção de esqueleto, ela passa a ser uma forma de biometria. Tá? Então, a biometria nada mais é que analisar as características ou o comportamento humano. Mas um ponto muito importante é que a biometria começou a ser utilizada no final do século XIX, ou seja, no começo do século XX, a biometria já era utilizada pelo ser humano. O que diferencia a biometria atualmente, o assunto biometria atualmente, é a evolução tecnológica. Ou seja, o avanço da biometria deve-se também ao avanço do hardware, de toda a evolução tecnológica que nos permite processar a biometria em tempo real. Especificamente, biometria facial é o assunto de hoje, ou seja, de 1997 até 2003 eu estudei todas as biometrias presentes no mercado naquele momento e analisei com o principal objetivo de escolher uma biometria para combater a fraude no mercado. E a minha escolha pela biometria facial não foi puramente tecnológica, também foi comportamental. Por quê? O fraudador, quando ele chega diante um estabelecimento, se ele tiver a oportunidade de destruir a sua amostragem matemática, isso será feito. Ou seja, imagina que eu esteja utilizando uma leitura de impressão digital. Se ele sabe que para conseguir um crédito no determinado estabelecimento, ele precisa colocar o dedo no sensor de impressão digital, ele vai raspar o dedo no asfalto e chegar sem impressão digital no sistema. Já com a biometria facial, ele não chega sem cabeça. Então, esse foi alguns contextos que me fez a usar a tecnologia de biometria facial. Vale a pena mencionar que eu sou a favor da multibiometria. Nada é perfeito.
A biometria ela pode ser utilizada de diversas maneiras. Toda biometria tem a taxa de falsa aceitação, falsa rejeição, e a multibiometria aumenta a acuracidade do resultado computacional. Um ponto importante também é a minha definição de biometria facial. O que é biometria facial, então? Beleza, eu falei sobre biometria, que é comportamento, características humanas. E o que é biometria facial? A minha definição de biometria particular, de biometria facial, a biometria facial é uma comparação não euclidiana de um hiperespaço matemático representado por duas ou mais faces. Por que uma geometria não euclidiana? O problema não é linear, tá? Então, esse que é o grande contexto da biometria facial. Antes de avançarmos, quando eu falo de biometria facial, não podemos esquecer do falso positivo e falso negativo. A biometria facial, como qualquer outra biometria, quanto mais eu me comportar perante a biometria, ou o template, a amostragem matemática, melhor será o resultado. Mas nada é perfeito. No início do século XX, mais precisamente em 1903, esse senhor negro foi preso injustamente por sua semelhança matemática. Naquela época, a biometria facial era composta apenas da estrutura da face, dos pontos característicos. Era uma análise estrutural, ou seja, era calculado, dado alguns pontos característicos da face, era calculada a correlação entre esses pontos e outras funções que determinavam em si qual é a similaridade de duas faces ou mais. Então, esse é um caso muito importante. Então, logo de cara, eu já coloco no início da palestra falso positivo, falso negativo. O que é isso? O falso positivo é uma pessoa muito semelhante se passar por uma outra pessoa. Então, suponhamos que exista uma pessoa muito similar ao cabelo, ele se apresenta ao sistema de biometria facial, ele consegue se passar pelo cabelo. E o falso negativo? Eu sou o cabelo, o sistema está falando que não sou o cabelo. Isso é determinado falso positivo e falso negativo. E esse é o grande desafio do reconhecimento facial de qualquer biometria. Nada é perfeito, mas você sempre trabalha para aumentar a acuracidade, a margem de acerto. Falando de falso positivo e falso negativo, o primeiro gráfico é um gráfico de distribuição de frequências, de saída do classificador, da saída do neurônio, porque reconhecimento facial nada mais é que redes neurais treinadas anteriormente. Quando olhamos o gráfico, nós temos um gráfico, no exemplo do meu gráfico, nós temos o gráfico que está direcionado para a direita, que é o do indivíduo real. E a linha da esquerda, que vai diminuindo, é o suposto impostor, quer dizer, o falso negativo. Quanto mais... eu tenho um limiar T, que quando eu passo daquele limiar, é denominado a área A, o falso negativo. Ou seja, é aquela pessoa e por algum motivo, o classificador chegou à conclusão que não é aquela pessoa. E ao contrário, que é o falso positivo, uma vez que entra um impostor, ou podemos determinar classe negativa, quando eu passo daquele limiar, eu passo a criar o falso positivo. Quer dizer, não é aquela pessoa, mas a saída do neurônio, o classificador pegou algumas propriedades que, por algum motivo, por algum erro de classificação ou de treino, achou que era aquela determinada pessoa ou não. Então, o que acontece? Na biometria, eu tenho a famosa taxa de erro, que é a taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. O cruzamento desses dois gráficos determina com que precisão, acuracidade, com qual acuracidade o meu sistema biométrico está trabalhando. Isso para qualquer biometria. Beleza. Então, a partir do momento do cruzamento desses dois gráficos, eu tenho a taxa de erro comum. E com essa taxa de erro comum, calculada pelo FAR e o FRR, é que eu determino qual será a configuração do meu sistema biométrico. Se eu tiver uma taxa de falsa rejeição muito alta, eu estou trabalhando com uma aplicação de segurança, aplicações voltadas para a segurança. Ou seja, por que eu tenho que ter uma taxa de rejeição muito alta? Um exemplo muito prático é a abertura de um cofre. Ou seja, a taxa de falsa rejeição é alta quando eu tenho que me comportar muito com a biometria. Ou seja, a face deve estar frontal, ela tem que estar muito similar com o cadastro. Então, associem uma alta taxa de falsa rejeição com um bom comportamento
perante o sistema de biometria e com altíssima segurança. Já no outro extremo, nós temos as aplicações judiciais, ou seja, eu peguei uma imagem, uma face, num sistema de monitoramento de TV durante um assalto. Quer dizer, a face, não houve um comportamento do indivíduo que será identificado. Então, é claro que, nesse momento, existe uma forte tendência da taxa de falsa aceitação ela acontecer. E, nesse momento, mas não tem problema, porque existem milhões de usuários numa base de dados, no exemplo fictício, e eu quero tentar identificar quem é aquele assaltante. Então, o que acontece? Não tem problema se voltar algumas pessoas. Se de milhares voltar centenas, de milhões voltar centenas de usuários, eu tenho um universo muito pequeno para verificar visualmente quem é aquele indivíduo. Ou seja, eu estou facilitando supostamente o trabalho da polícia para identificar um determinado indivíduo. Então, é aí que vem o ajuste da taxa que eu menciono nas minhas palestras e explicações, ou até desenvolvimento de sistemas, o cálculo do ajuste da taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. Qual o destino, qual o objetivo da aplicação? Existem aplicações civis, por exemplo, que fica mais no meio. Ela não tem uma alta tolerância para falsa rejeição, nem de falsa aceitação. Seria um sistema de identificação de pessoas em condomínio. Quando eu tiro uma foto, em vez de eu ter que toda hora apresentar meu RG, meu CPF, por exemplo, eu posso colocar o reconhecimento facial para as pessoas que frequentam sempre um determinado estabelecimento já usem o reconhecimento facial e já conseguem, de uma maneira muito ágil, já entrar no sistema, se cadastrar e tudo mais, operar, ter a liberação do acesso e tudo mais. Então, a taxa de ERR, a taxa de erro comum, fica ali no meio desse gráfico à esquerda. Indo para a prática. Onde eu apliquei a taxa de falsa aceitação e falsa rejeição? O programa Super Gêmeos, na Record, utilizou o nosso sistema Certiface, utilizando grande parte o motor biométrico foi o Certiface, mas vale a pena mencionar sobre a biblioteca OpenCV, uma biblioteca de código aberto, extremamente fantástica para processamento de visão computacional. E esse software foi utilizado no programa do Google, no quadro Super Gêmeos, onde o problema proposto era inverso. O quadro determina assim, mostrar os gêmeos mais similares, mas todo algoritmo biométrico fala que os gêmeos têm 99% de similaridade. O desafio era o contrário, achar os gêmeos mais distintos. E é aí que eu trabalhei com a taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. Eu criei uma taxa de falsa rejeição muito alta, gerando um outro coeficiente de taxa de erro comum, e assim trabalhando com o sistema em tempo real. Vale a pena mencionar que esse programa mostrou, esse sistema mostrou a precisão e o quanto funciona. Porque fazer um programa com essa complexidade ao vivo, foram submetidos 10 duplas de irmãos gêmeos e teria que ser nomeado os gêmeos mais similares. Então, o sistema mostrava, tinha uma parte visual que mostrava, trocava os olhos de um irmão com o outro, nariz, boca, mostrava a similaridade computacional baseado na imagem entre cada parte da face, mas o mais interessante realmente foi fazer a comparação biométrica, ou seja, o quanto um irmão quais são os irmãos mais similares. Como podemos ver agora no final do vídeo, ele já mostra a similaridade entre os irmãos gêmeos. No caso, eu coloquei uma peruca, já acabei satisfazendo o meu sonho de voltar a ter cabelo e deu 99% de similaridade. Okay. Hoje, o principal motor dessa palestra, o assunto principal dessa palestra é um algoritmo denominado OpenBR. Antes de entrar especificamente no OpenBR, eu vou falar um pouco sobre alguns obstáculos da biometria livre. Biometria facial, digital, seja qual for a biometria, ela é composta de um time de desenvolvedores e matemáticos ou desenvolvedores matemáticos. Esse é o primeiro passo para o desenvolvimento de um algoritmo biométrico. Só que o segundo passo, tão importante quanto esse, é a quantidade de amostragem. Então, um algoritmo livre ele tem dois obstáculos muito grandes. O software livre tem muitos desenvolvedores, mas a quantidade de desenvolvedores é muito maior comparado ao número de matemáticos associado ao software livre. Então, o primeiro desafio é agrupar desenvolvedores e matemáticos. Segundo ponto, continuidade.
Um software livre ele pode ser desenvolvido, o seu criador pode abandonar o projeto, outras pessoas tocam o projeto, porque o desenvolvedor consegue entender o código-fonte e dar continuidade. A matemática já não é tão simples assim, embora seja possível. Então, depende muito da documentação, principalmente no âmbito, no aspecto conceitual e matemático do algoritmo. Porque uma descontinuidade do autor pode colocar todo o andamento do algoritmo, pode colocar o projeto pode estar fardado ao fracasso em virtude do abandono dos principais mantenedores, principalmente no aspecto matemático. Essa é a minha opinião. Tá? Mas tão importante quanto isso é a base populacional, teste populacional. Os algoritmos proprietários, vamos pegar exemplos de reconhecimento facial. Eu tenho acesso, dentro do Certiface existem algoritmos de reconhecimento facial proprietários que fizeram aprendizados da rede neural, com uma base de mais de 60 milhões de usuários. Então, o grande desafio do software livre também é fazer a teste populacional. Como nós conseguiríamos levantar um número tão expressivo de amostragens de face para fazer esse treino? Porque quanto maior a amostragem, melhor o aprendizado. Independente de como esse aprendizado, geralmente para reconhecimento de padrões, por exemplo, determinar se o olho está um aprendizado para chegar à conclusão, o algoritmo chegar à conclusão se o olho está aberto ou fechado, se a boca está aberta ou fechado, baseado no aprendizado de padrões. Então eu pegaria 60 milhões de fotos com o olho à esquerda e à direita, eu pegar o olho esquerdo, o olho direito, aberto e fechado, aberto, meio fechado, e faço todo esse aprendizado com redes neurais, seja um modelo que bem classificarem, seja geralmente para reconhecimento de padrão é usado a rede neural Perceptron multicamada, com aprendizado assistido ou não. O não assistido com uma propagação reversa faz o quê? Com que a rede ela vá aprendendo sozinha com a nova entrada de imagens, desde que classificada corretamente. Faz com olhos abertos, com olhos fechados. E é aí que está o segredo da biometria, o aprendizado. Então, esse é o grande obstáculo que o software livre encontra no desenvolvimento de biometrias. O algoritmo OpenBR, ele é composto, a sua principal dependência é a biblioteca OpenCV. A OpenCV é uma biblioteca muito bacana, muito performática. Ela foi lançada agora em junho a versão 3.0. Embora eu estou trabalhando, já testei essa versão, esse release, eu não recompilei o OpenCV, a OpenBR, Biblioteca de Visão Computacional. O OpenBR, por tempo, eu falei, posso causar alguma instabilidade, então a homologação desse algoritmo com a biblioteca OpenCV 3.0 requer bastante trabalho. Eu preferi não arriscar para essa apresentação no FISLE. Falando um pouco da biblioteca OpenCV, que é seu principal motor. Geralmente, visão computacional, que é a biometria facial, é uma divisão do assunto visão computacional. Por quê? Porque eu tenho que reconhecer um rosto, reconhecer uma face, localizar uma face. Eu posso localizar uma cadeira, um corpo e uma face. Então, reconhecimento facial é o assunto que está dentro de visão computacional, que acaba caindo dentro da divisão do assunto biometria facial. Então, geralmente, o OpenCV demanda processamento em tempo real. Visão computacional, reconhecimento facial demanda processamento em tempo real. Ou seja, eu tenho que processar lá 30 quadros por segundo, numa resolução mínima de 640 por 480, a 30 quadros por segundo, numa resolução X, que é 640 por 480 no meu exemplo, num canal de cor RGB. Então, o volume de informação que estaremos processando é 640 vezes 480, vezes 3 se for canal RGB, ou vezes 4 se for RGBA, que não faz sentido, mas às vezes em alguns aspectos isso pode acontecer, vezes a quantidade de frames por segundo. É muita informação. Tá, okay? É muita informação. E isso passa pela OpenCV para depois entrar numa camada de pré-processamento, para depois entrar realmente na biometria facial. Ruído. A visão computacional é um trabalho. Eu admiro muito as pessoas que ingressam nesse mundo de visão computacional, porque é um problema sem fim.
A visão computacional nunca terá a curacidade 100%, nunca será perfeita. Eu já vi algoritmo de reconhecimento facial confundir um vaso com uma face. E é difícil. Até hoje, é difícil reproduzir a visão humana. É difícil entender como, assistindo um jogo de futebol, mesmo com a TV chuviscando, com o sinal ruim, nós conseguimos entender que existe um jogador, que existe uma bola, existe uma trave. Esse ruído, o nosso cérebro interpreta muito bem, remove, e nós conseguimos interpretar o que está passando na TV, mesmo com o efeito de chuvisco, que, em termos computacionais, nós classificamos como ruído. Então, a detecção de ruído, a remoção do ruído, para que a máquina aprenda e consiga identificar o objeto que anteriormente ela foi treinado, é uma tarefa muito árdua. Ambiguidade. Algumas pessoas com essa figura podem estar vendo uma senhora, uma velha, ou outras pessoas estão vendo uma pessoa de perfil, uma moça de perfil, ou talvez ambos. Em alguns aspectos, a mesma pessoa pode ter duas visões distintas. Então, a visão computacional ela pode reconhecer, ela pode ser treinada para para reconhecer um determinado padrão, porém, ela pode reconhecer um outro tipo de objeto. Então, é algo muito complexo. Não é fácil de lidar com visão computacional. Custo computacional, ou seja, independente do tamanho da máquina, a visão computacional vai demandar processamento quase um overhead. Entretanto, o que determina o poder do processador é que esse pseudo-overhead levará o menor tempo possível. Se eu for processar um Face Finder num Pentium 4 Hyperthread de 2004, da era do ano de 2004, ele vai levar alguns segundos, ou milissegundos. Já um i7 vai levar alguns 100 milissegundos, se não microsegundos. A diferença é um menor tempo de quase um overhead. Tá? E a evolução do device. Os processadores estão evoluindo, entretanto, a resolução das câmeras também. Então, eu tenho um processador mais robusto, mas, na contrapartida, a qualidade das imagens, das câmeras, estão evoluindo exponencialmente. Tá? E quando eu falo da biblioteca OpenCV, eu estou sendo muito repetitivo em falando com OpenCV, porque sem ela eu não tenho a biblioteca OpenBR. E quando eu vou compilar a biblioteca OpenCV, o grande segredo é eu conseguir estar compilando essa biblioteca explorando o máximo possível o hardware. Hoje, se eu não compilar a biblioteca com a OpenMP ou com a TBB, que são bibliotecas para fazer programações multinucleares, ou seja, utilizar uma única função matemática, utilizar vários núcleos, ou especificar um determinado núcleo para uma determinada instrução, ter o controle sobre a quantidade de núcleos do processador, eu vou ter uma perda de desempenho dramática. Então, a maneira de compilar o OpenCV impacta diretamente na performance, principalmente no overhead que vai ser gerado durante a aplicação ou uso da visão computacional. Então, aqui é um exemplo bem... Eu estou ilustrando aqui, mas aqui, no caso, eu estou falando, use a biblioteca TBB, que é uma biblioteca de programação multinuclear para os processadores Intel de código aberto. E tem a OpenMP, que tem a mesma finalidade. São bibliotecas bem distintas. Tá? E quando eu falo de reconhecimento facial, anteriormente eu mencionei sobre falso positivo, falso negativo. E para tratar bem o falso positivo e falso negativo, eu tenho que saber a deformação da face. Quando a face está frontal, está tudo muito uniforme. Eu sei muito bem a posição dos olhos, do nariz, da boca, das orelhas. Fica muito simétrico, a equação fica simples. O problema é quando eu começo a movimentar a face fica de perfil, por exemplo. Ou olho para cima ou para baixo. Então, fazer o face tracking, localizar a face em tempo real com a sua deformação, nos dá um outro patamar de processamento biométrico com a face. Por quê? Eu posso analisar diversos pontos. Se a face não está frontal, eu já sei qual é a precisão do meu algoritmo. Se ele vai errar, eu posso saber qual o peso dessa resposta. Além disso,
eu posso trabalhar com a estrutura da face. Eu posso, a partir do momento que se eu conseguir analisar que a face está deformada, eu sei que ele já não está olhando para a câmera. Eu posso estar olhando, existe um determinado ângulo. A boca está aberta, está fechada. Enfim, eu tenho uma série de informações dentro da estrutura da face que eu posso analisar se a pessoa está feliz ou não, se ela está em estado sonolento ou não, porque começa a fechar o olho numa determinada frequência, enfim. Para utilizar essa biblioteca, que também é baseada no OpenCV, tem o endereço do Git Clone, as palestras estará disponível no site do FIS, então não se preocupem em anotar nada. Mas aqui está o endereço, eu faço o download do projeto, entro na pasta, dou o make, na pasta bin tem um exemplo da biblioteca FaceTracker. Pode. Aqui é o exemplo de como processar tudo isso em tempo real. Eu analiso a variação da expressão em tempo real e tem um cálculo de estimativa de gaze dentro dessa biblioteca também, que mesmo utilizando câmera 2D, eu consigo fazer em tempo real a localização da face em 3 dimensões. Então, isso é um exemplo de como nós devemos tratar o reconhecimento da face antes da biometria. Essa face está frontal, a boca está aberta, os olhos estão fechados, eu estou olhando para a câmera. Através da biblioteca FaceTracker, isso se torna muito simples e é código aberto e é toda baseada em OpenCV. OpenBR. OpenBR foi um algoritmo que eu encontrei e fiquei surpreso com a sua performance e com a sua simplicidade de uso. Tá? Eu acho que uma das grandes... Algo que me chamou muita atenção, que não tem nem muito a ver com a biometria em si, foi o seu contexto de usar o versionamento de código semântico. O versionamento semântico que todo mundo deveria utilizar, ela não resolve o problema de dependência, da funcionalidade das dependências da biblioteca. Mas a gente sabe que se determinada biblioteca versão da biblioteca é compatível ou não com determinado ecossistema e se é compatível ou não com determinado ecossistema, ou se é uma correção de bug. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção também. Uma das vantagens que me chamou a atenção foi o versionamento semântico, porque existe um grau de dependência muito grande dentro dessa biblioteca, porque trata vídeo ao vivo, trata visão computacional, o OpenCV também por si só já tem uma dependência muito alta se quisermos tratar todo tipo de imagem e espaço de cor. Alguns dados interessantes sobre a biblioteca OpenBR. Foi o primeiro algoritmo de reconhecimento facial de código aberto que participou do FRVT. O FRVT, Face Recognition Vendor Test, são testes internacionais que acontecem por órgãos governamentais e não governamentais, como o Departamento de Defesa norte-americano, FBI, NASA. Se entrar procurar FRVT na internet, tem lá quem efetuou os testes. O objetivo dele é entender como está a evolução e o andamento da biometria num contexto geral. Mas, nesse teste, o que me chamou a atenção foi o seguinte: ela pegou a 13ª posição em acuracidade. Então, qual a precisão, o quanto é assertivo o OpenBR? Pegou a 13ª posição. Existem muitos algoritmos que participam desse teste, proprietários que já estão há muito tempo no mercado. Isso me chamou muita atenção. Pegou a 2ª posição em velocidade em tempo de enroll. Levou 100 milissegundos para gerar a amostragem matemática de uma face. Os algoritmos performáticos hoje levam em torno de 300 milissegundos num processador i7. 3ª posição em tamanho de amostragem, quer dizer, o template matemático é muito pequeno. Independente do tamanho da imagem, ele gera uma amostragem muito pequena, menos de 1K. 2ª posição estimativa de sexo, ou seja, dado uma foto, ele estima se a foto daquele ser humano é um homem ou uma mulher. Ele pegou em 2º lugar na estimativa de sexo. E a 4ª posição na estimativa de idade. Ele estima qual a idade da pessoa, baseada naquela foto. Isso são dados interessantes. Compilação e dependência, OpenCV e QT5. Vale a pena dar uma pausa e mencionar nesse slide algumas observações. A biometria é uma coisa muito bacana, mas embora o framework OpenBR
A abstração foi muito bacana em C++, eu não vi nenhuma complexidade de implementação desse framework. Vale a pena mencionar que utilizar qualquer algoritmo de biometria ela é um pedaço do problema. Se a pessoa não tiver conhecimento sobre visão computacional, espaço de cor, tratar vídeo ao vivo, os resultados serão frustrantes. Por quê? Se você não souber a diferença entre um espaço de cor RGB, YV, sobre o que é luminância, crominância 1, crominância 2, qual é o seu impacto, o que é uma escala de cinza, qual a diferença de uma imagem colorida e grayscale, o que são os algoritmos de morfologia matemática e para que eles servem. Se vocês não entenderem essas funções no OpenCV, a amostragem que vai chegar dentro do algoritmo não será bacana. O algoritmo de biometria facial parte do princípio que chegará uma boa foto, que haverá uma foto bem representada, uma boa amostragem de uma face. E o QT tem também uma das grandes dependências da OpenBR. QT eu não vou entrar muito em detalhes, senão a palestra vai longe hoje. Para fazer o download é muito simples. Eu vou no Git, dou o clone na URL, entro na pasta OpenBR, dou um submodule unit e update. Na hora que vocês derem o update, vão tomar um café. Que eu não tenho mais... Pô, vamos embora. Internet boa com internet boa. Podem tomar um café, que o negócio ali é gigante. É enorme. Eu lembro que eu fiquei das 10 horas da noite. Era aproximadamente 2 horas da manhã, o negócio estava correndo. E eu fui infeliz, não coloquei o time na frente para entender qual foi o tempo de download. Então, não tenho a menor ideia. Eu sei que foram muito mais de 4 horas. Então, deixem para fazer o download do projeto na íntegra, quando tiverem bastante tempo. Ou uma máquina exclusiva para isso, porque não queiram ficar acompanhando, é desgastante e desestimulante, porque as dependências são tamanha e a quantidade de arquivos são imensas e gigantes. Então, se vocês precisarem, eu posso até copiar o fonte para vocês num pendrive, sem problema algum, pelo volume. Após o download, eu crio uma pasta builder e dou o CMake informando que é a versão release. Os 2 pontos lá, porque para não misturar a compilação com o código-fonte. Então, eu crio uma pasta build ali para criar toda a compilação, todo o binário dentro de uma pasta apartada. Pronto. A partir desse momento, eu dou make, menos J4 é quantos núcleos eu quero usar para compilar paralelamente. Outro ponto importante, o projeto é gigante, quanto mais núcleos eu tiver para efetuar a compilação, mais rápido eu tenho o resultado. Como superusuário do make instant, aí eu vou na pasta script, eu aconselho vocês entrarem na pasta script e executar o script, o único script presente, porque ele traz um monte de exemplos para vocês testarem depois. E pronto, o framework já tá bacana para ser utilizado. Comparação. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui para ver como que eu vou conduzir a comparação. Aqui eu estou fazendo a comparação em shell, comparação de 2 faces, a verificação biométrica. Este é o cabelo, então eu peguei 2 faces, uma foto tirada em algum momento, outra com chapéu, e dei BR no shell, algoritmo de reconhecimento facial, eu vou comparar as faces, cabelo 1 e cabelo 3. A cabelo 1 é a foto da esquerda e o cabelo 3 é a foto da direita. Essas 2 fotos apresentaram 99,99997% de similaridade. Tá, okay? Então, isso é bacana. Isso demonstra, assim, a curacidade do algoritmo. E esse foi um dos motivos pelo qual ele participou do FRVT 2012. Essa outra foto. Comparei a foto 1 com a foto 4. A foto 4 existe dois pecados na biometria facial, não tão pecados assim, mas uma luz no fundo que dificulta a localização dos olhos. E o outro ponto é que eu estou sorrindo. Então, o teste de expressão diminui a similaridade. Existem soluções para isso, mas também o escopo da palestra é falar sobre OpenBR e não sobre biometria facial no contexto independente do algoritmo. Mas a expressão facial impacta bruscamente
na comparação biométrica, mas 80% é um alto índice de similaridade. Acima de 70%, dependendo da amostragem, se for apenas comparação 1 para 1, não 1 para N, o que é 1 para 1, 1 para N? 1 para 1, assim, esse é o cabelo? Eu tenho a foto do cabelo e pergunto se é o cabelo. Então, eu pego se é essa foto, comparo com aquela foto e pergunto se é o cabelo. Quem é essa pessoa? Eu jogo essa foto numa população, ele responde, é o cabelo. Essa é a principal diferença entre 1 para 1 e 1 para N. O 1 para N demanda muito mais processamento, porque ele está comparando todo mundo. 1 para 1 ele compara a foto que eu estou enviando com a foto no qual eu estou realmente querendo certificar, fazer a certificação facial. Tá ok? Estimativa de sexo e idade. A sintaxe é a mesma, é idêntica, possui a mesma sintaxe, porém, o tipo de algoritmo, age estimation e enroll. Aí eu pego a foto e o nome de arquivo de saída. Ele gera uma saída, e ali onde está azul, ele falou assim, ó, essa foto eu estimo que tem 47 anos de idade. Acertou, passou perto, eu tenho 43 anos. Para fazer a estimativa de sexo, BR, o algoritmo, enroll, sintaxe idêntica. Desculpa, é gender, eu copiei, o algoritmo ali é gender estimation, está escrito errado ali no age. Mas, enfim, o resultado está lá no final, malice, masculino, ainda bem. Ainda bem. Então, o algoritmo funciona. Tá ok. A compilação. Se você usar o QT, você dá o QMake lá, ele já resolve toda a parte ele já gera o makefile. Mas vale a pena ressaltar o que precisa ser utilizado. Eu tenho a dependência da biblioteca Qt5 GUI, a interface de gráfica do Qt5, o Qt5 Core, o GL, a Pthread e OpenBR e OpenCV Core. Essas são as dependências. Eu coloquei propositalmente. Se eu quero compilar lá, eu não quero montar meu makefile, ou por algum motivo qualquer, eu estou montando numa arquitetura mais enxuta, num RASP, não estou utilizando o Qt ou o QMake, eu não quero usar o QMake, por algum motivo está aqui a sintaxe de compilação. Vamos direto para o exemplo em C. Como eu faria um exemplo de estimativa de idade em C? Eu inicializo a biblioteca na primeira linha. Na segunda linha, eu crio justamente a transformação de ponto e falo qual algoritmo eu estou utilizando lá no final. From age estimation. Após isso, eu pego o nome do arquivo e jogo para variar para a classe por objeto template, que chamou carry A. Jogando essa classe para o objeto de transformação, ele já faz todo o cálculo estimativo. E ali eu dou um print template que vai informar qual é a idade. O print template é uma função que está global, que informa, que vai mostrar o resultado aqui embaixo. Então, ele mostrou o nome do arquivo e a idade de 47 anos. Então, é simples assim. Resumindo, eu tenho o objeto de transformação de pontos, eu crio esse objeto, crio o objeto, a classe template, e jogo o objeto, a foto em si, que está dentro da classe template, para a classe transformação. E a classe transformação é que é definida, o tipo, que é na classe transformação que eu defino o tipo de algoritmo que eu estou utilizando. Se é um algoritmo para estimar a idade, para estimar sexo, ou reconhecimento facial, ou identificação facial. Isso. O mesmo exemplo foi utilizado para a estimativa de sexo. Eu só troquei o tipo de algoritmo lá no final. E o resultado foi aqui, o sexo da foto, o sexo estimado, masculino ou feminino. Pode ir. Aqui já é a parte mais bacana. Eu estou fazendo uma comparação biométrica na íntegra. Eu pego duas fotos e quero saber se aquela foto realmente é do cabelo ou não. Tá ok. Não, volta, por favor, desculpa. Nessa foto, eu pego dois objetos de transformação, só que um vou utilizar para a distância entre os pontos dos olhos, para a localização dos olhos, a outra para a transformação do reconhecimento facial na íntegra. Tá?
Carrego as duas imagens no objeto template, na classe template. Jogo esses dois objetos para transformação e tenho uma outra imagem que eu quero comparar também. Então, o que acontece? Quando eu faço a comparação dessas imagens, tá? Eu jogo, na íntegra, o objeto de transformação está fazendo na íntegra a comparação biométrica. Então, a abstração foi quase que 100%. Eu estou apenas carregando os dois objetos template e jogando ele dentro da transformação e pegando o seu resultado destino. A partir do momento que eu gero o resultado destino, eu mandei imprimir aqui, ó, o resultado da comparação. Eu pego lá, compare o destino com a foto A. Compare o destino com a foto B. E o que acontece? Eu tenho o resultado de similaridade, que é o score. Então, o resultado dessa aplicação, quando eu executo, é a seguinte. Eu tenho as coordenadas dos olhos e o score. Como eu usei a mesma foto, nesse exemplo que eu copiei lá o cabelo A, o cabelo 1, o cabelo X lá que eu não lembro, eu usei a mesma foto, deu 100% de similaridade. A 100% de similaridade é quando eu uso duas fotos idênticas, a mesma amostragem na comparação. Como eu usei o asiático, deu 15% de similaridade. Tá? Então, o resultado vai de 0 a 1. E o futuro? Qual o futuro do reconhecimento facial? Processamento em 3 dimensões. A Intel já está lançando algumas câmeras em 3 dimensões, e essas câmeras em breve já estarão disponíveis. Claro, a Intel já está lançando no seu ecossistema. Hoje ela solta o SDK apenas para o Windows, mas existem bibliotecas e iniciativas para já trabalhar com espaço tridimensional. O Depth View, ele já pega a profundidade dessas câmeras. Em tempo real, a gente já pega a nuvem de ponto tridimensional para conseguir processar futuramente o reconhecimento facial 3D. Aqui estão as instruções de compilação. Tá ok? Aí. E aqui é o vídeo mostrando a biblioteca no OpenSUSE, já com o módulo do kernel compilado, a biblioteca usando a parte tridimensional da câmera. Então, é uma câmera similar, com o mesmo princípio, um princípio muito similar ao Kinect funcionando. Tá? É uma câmera que ela tem o sensor 2D, tem o convencional de uma webcam, e o sensor de profundidade. Tá? Aqui, como podemos visualizar, eu abri no VLC a câmera, o sensor 2D, convencionalmente, /def, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 0, e no Depth View eu peguei a profundidade, a nuvem de ponto tridimensional, em tempo real. E, propositalmente, eu peguei uma determinada distância, eu removi todo o fundo. Então, eu pegaria os objetos mais próximos, ou a face mais próxima, assim podendo remover as demais faces. Muito bacana também. E qual foi o resultado final desse trabalho? Antigos obstáculos do reconhecimento facial. Não consegui enganar o sistema com um vídeo ao vivo. Eu pego um celular, filmo um de vocês e tento enganar o sistema com um tablet de 10 polegadas. Com a câmera 3D eu consigo analisar a profundidade da nuvem tridimensional e, em tempo real, identificar que está acontecendo uma fraude. Como foi elaborado isso? Simples. Eu tenho a nuvem tridimensional e, nessa nuvem tridimensional, eu calculo qual o volume dessa face. Então, existem diversas maneiras de fazer isso. Eu posso fatiar essa face e calcular o desvio padrão, ou outras técnicas matemáticas, seja qual for. Mas o mais interessante é justamente o uso e aplicabilidade do reconhecimento 3D junto ao reconhecimento facial. Com isso, se tornou viável o e-commerce, o Internet Banking. Ou seja, usar o e-commerce com o reconhecimento facial, o fraudador tem todo o tempo do mundo no notebook para tentar se passar por nós. Já que a câmera 3D, não. Tá ok? Aqui fica um desafio, um lançamento do projeto Open HowWorld, que é uma iniciativa similar ao HowWorld da Microsoft. É um portal, eu quero propor um web service de reconhecimento facial para estimar a idade e o sexo. Então, quais são os desafios? Manter essa infraestrutura. Como que eu escrever o projeto é um pequeno passo.
Como que, se esse projeto emplacar, como que eu vou manter essa infraestrutura? Eu não vou conseguir ficar tirando dinheiro do bolso para manter máquinas virtuais. Interoperabilidade, rodar com o legado e com o passado, não fazer apenas projetos para o futuro. Código aberto. Estou convidando os desenvolvedores que têm experiência em visão computacional, desenvolvimento web service em C e sugestões no meu e-mail. Obrigado, dúvidas e sugestões, está aberto a perguntas, eu tenho 5 minutos aproximadamente, e depois da palestra, depois eu estou disponível no evento para perguntas e respostas. Tá? Pergunta? Ele levantou primeiro, mas tudo bem. Ele levantou primeiro ali, ó. Aí. Oi. Primeiro, nessa biblioteca existe alguma funcionalidade para você treinar os algoritmos do zero e a base de dados que vocês usam para o release, que você fez a demonstração, é aberta? Sim, a base é 100% aberta, e quando eu mencionei lá durante o download, para vocês efetuarem o download dos scripts, um dos scripts muito bacana é como você fazer o treinamento com a sua própria base. E a base é aberta, no próprio OpenBR, você tem disponível toda a base de treino, mas o fator interessantíssimo é que você pode aumentar essa base, aumentar o treino, por consequência, aumentar a curacidade do algoritmo. Tá ok? Próxima pergunta. Aí. Bom dia. A minha dúvida seria o seguinte, assim, a questão de processo normal, fluxo é parar em frente à câmera ali e fazer o reconhecimento da face. A questão de captura em movimento, assim, quero verificar quantas pessoas estão nessa sala e quem são os participantes, os perfis que estão assistindo a palestra, por exemplo. Tem várias câmeras instaladas e fazer esse reconhecimento. O que eu sugiro... Não. É 100% pertinente. Só que é o seguinte, quanto maior a resolução da câmera, maior o custo computacional, mais processador é exigido para essa tarefa. A minha sugestão é a seguinte, para cada câmera você deixa um núcleo do processador. Por quê? Você monta um serviço em OpenCV que pega o maior número de frames possíveis, transforma o mais rápido possível em escala de cinza, localiza a face e joga numa fila, para que uma outra máquina faça o reconhecimento facial, a identificação facial, e retorne para quem está exibindo o vídeo ao vivo, quem é a pessoa debaixo do quadrado. Se você dividir essas tarefas, você consegue fazer isso em tempo real. Se você querer jogar tudo isso numa única máquina, você vai ter que ter muito processamento conforme você vai aumentando o número de câmeras. Vale a pena falar sobre o GPU também. Se você compilar o OpenCV utilizando o GPU, você tem um ganho expressivo e significativo. Uma multiplicação vetorial na CPU com uma célula de 1 milhão de elementos levou 200 milissegundos. Com 2 milhões de elementos, levou 200 milissegundos. Na GPU, uma multiplicação vetorial com 1 milhão de elementos levou 30 microsegundos. Com 2 milhões de elementos, essa multiplicação vetorial levou 37 microsegundos. Então, a discrepância de cálculo de ponto flutuante é gritante nesses dois ecossistemas. Usar a GPU é bem-vindo e programação multinuclear. Tá ok? Quanto maior a qualidade da imagem, melhor para o reconhecimento, mas o processamento tem... Maior, é aí que vem também o segredo da compilação da OpenCV, usar a instrução SCC 4.1, 4.2, habilitar o uso dessas instruções no OpenCV, que é apenas uma diretiva de compilação. Tá? É isso daí. Só mais uma coisa, a preocupação também é essa questão ali, por exemplo, fez aquele teste ali com vários gêmeos, né, e pegar o nível de similaridade entre um e o outro. Existe essa preocupação também na questão da fraude, de um se passar pelo outro, né? Isso teria que adotar um método de uma multibiometria para... Primeiro, falando um pouco sobre multibiometria, vale a pena mencionar que a biometria facial é uma das poucas que pode trabalhar com multibiometria. Posso usar biometria 2D e 3D, eu estou usando multibiometria, porque a curacidade da 3D é diferente da 2D. Sim, no caso de fraude, irmãos gêmeos, se um quisesse passar pelo outro, ele vai conseguir.
desde que se o sistema não sabe o que são irmãos gêmeos, porque eu estou trabalhando com uma taxa de falsa aceitação e falsa rejeição genérica. Mas, a partir do momento que é constatado que são irmãos gêmeos, eu posso aumentar o FRR, falso reject rate. Aí os dois vão ter que se comportar, e ao longo do tempo os irmãos gêmeos eles vão se tornando distintos. A qualidade de vida faz com que eles se tornem distintos. Estresse, ruga, às vezes um é um cara mais triste, outro cara mais alegre. O teste de expressão você acaba fazendo sutis diferença entre eles, tá ok? Acabou, então vamos lá fora, gente. Vamos lá fora. Obrigado pela atenção. E eu não sou melhor que nenhum de vocês. Críticas são para evoluir o trabalho. E novidades eu coloco no meu blog assuntonerd.com.br ou cabelo@opensuzy.org. Obrigado.